Olá, gente! Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho de coisas que têm acontecido. Eu acho que tem sido, na verdade, várias pessoas têm me mandado e-mails de conteúdo semelhante e várias pessoas que vêm vindo até mim, seja no meu consultório, sejam os meus amigos, vêm relatando mais ou menos as mesmas coisas. Então, de novo, parece que a gente está passando por uma onda. Já que a gente está falando de onda, né? A gente está a pouco menos de um mês do dia 21 de dezembro, que é um dia tão esperado por tanta gente. Muita gente me pergunta o que eu acho que vai acontecer no dia 21 de dezembro, e eu digo que eu acho que, na verdade, vai acontecer o que cada um acha que vai acontecer. Eu acho que cada vez mais, né, os nossos estudiosos, os nossos físicos, astrônomos e cientistas, eles dizem que, na verdade, não existe um único universo. Na verdade, a teoria hoje em dia é dos multiversos. E aí quem tiver interesse vai estudar um pouquinho de teoria das supercordas e etc e tal, e que, na verdade, os buracos de minhoca e tudo isso que eu não vou saber explicar para vocês, que realmente não é a minha área, mas que essas coisas todas cada vez mais provam que elas existem, e as teorias são ilimitadas, né? A gente não tem fim nesse conhecimento todo. E então eu acho que, na verdade, vai acontecer o que cada um de nós achar que vai acontecer. Eu não acho que a gente vai passar por algum grande cataclisma mundial, pelo menos no meu universo, isso não vai acontecer, mas de fato é inegável que alguma coisa tenha acontecido, né? Que alguma coisa, eu não sei dizer ao certo o que é que tem acontecido, mas o que eu tenho percebido é que muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão passando por momentos difíceis nas suas vidas. Muitas pessoas estão sendo obrigadas a entrar em contato, talvez, com o que elas acreditem ser o pior de si mesmas. E entrar em contato com isso nunca é fácil. Na verdade, é muito difícil, porque você é obrigado a se enxergar de um jeito que você sempre foi ensinado que era feio ser assim. E o meu conselho para essas pessoas, o meu conselho do fundo do meu coração, para quem está passando por momentos assim, para quem está passando por momentos em que está sendo obrigado a se confrontar com sentimentos como uma frustração, com uma falta de tolerância, com uma tristeza, um medo, as pessoas vêm relatando muitos medos. A única solução é abraçar essas coisas todas. A solução não é fugir, a solução não é fingir que isso não está acontecendo, não é buscar alívio temporário em nada que sirva como uma bengala afetiva. A solução não é a gente exercitar o nosso ego e, diante de situações, coisas ou pessoas que despertem esses sentimentos na gente, que despertem essas inseguranças, a solução não é a gente fingir que não é com a gente, ou então se fazer de forte, se fazer de invencível, se fazer de superpoderoso. Não é agir a partir do ego, e sim trazer para o coração e abraçar verdadeiramente o que está acontecendo com você. É aceitar que essas facetas suas existem, é aceitar que você nem sempre você pode exercitar essas facetas de fortaleza e de força e de se bastar, né? Porque assim, eu acho que isso tem sido muito comum, né? A gente está percebendo como a gente é interdependente um dos outros, como as relações são importantes. E nas relações é que a gente verdadeiramente aprende sobre a gente mesmo, e a gente verdadeiramente entra em contato com as nossas deficiências e com as nossas fragilidades e com aquilo que a gente gostaria de ter e não tem. O outro é o maior professor da gente mesmo, porque o outro, na verdade, ele é um reflexo da gente, né? A saudação Namastê, né? Significa a divindade que existe em mim, reconhece, saúda e agradece a presença da divindade que existe em você, né? Então, porque na verdade somos todos um, né? A gente é essa energia que existe desde sempre, que sempre vai existir, temporariamente habitando
esse corpinho, mas que vai continuar existindo de alguma forma depois que o corpinho não estiver mais aqui. E essa energia, ela é comum a todos nós. A gente está interconectado, a gente está ligado intimamente, mesmo que a gente não veja essa conexão. E as pessoas estão despertando para essa realidade de que o ver para crer não é mais um paradigma, né? Na verdade, a gente precisa crer para ver, né? A gente precisa acreditar que uma coisa é possível, a gente precisa ter abertura para que essa coisa que a gente quer ver acontecendo exista. A gente precisa vencer as nossas resistências. E eu acho que é isso que está acontecendo de forma muito acelerada nos últimos tempos. Eu tenho percebido as pessoas nesse processo, e quando eu digo as pessoas, eu digo eu mesma também, porque eu acho que, na verdade, sendo todos um, a gente está passando sempre pelas mesmas questões, em intensidades, ritmos, velocidades diferentes, mas as questões são todas semelhantes, e a verdade é que a gente precisa vencer as nossas resistências. Muitas vezes a gente quer coisas na nossa vida e a gente tem muitas resistências para que essas coisas aconteçam. A gente quer um trabalho legal, mas a gente acha que a gente não está pronto para esse trabalho. A gente quer ganhar dinheiro, mas a gente acha que a gente não merece ganhar tanto dinheiro assim. Ou então a gente quer um relacionamento bacana, mas um relacionamento bacana vai demandar sempre um trabalho interno e a gente não tem abertura interna para trabalhar esse relacionamento. E aí a gente fica achando que pensar positivo vai resolver o problema, e a lei da atração não é a questão do pensar positivo, mas a questão do se sentir bem, né? E muitas vezes para a gente se sentir bem a gente precisa se sentir mal, para a gente construir a gente precisa desconstruir, e para a gente se desenvolver a gente precisa se desenvolver, né? A gente precisa abandonar posições que antes a gente ocupava, e isso dá medo, sim. Isso é como se a gente estivesse encarando aí, né, a serpente nos olhos, né, olhando aí para dentro do bicho, do predador que está prestes a comer a gente, mas na verdade isso faz parte, isso faz parte do nosso processo, isso faz parte do nosso crescimento, isso faz parte do nosso amadurecimento, isso faz parte de ser inteiro. Eu costumo usar um exemplo, vocês olharem aí para o meio, à volta de vocês, né, o lugar onde vocês estão, tem móveis, tem pessoas, tudo que existe, né, à volta de vocês. Se vocês apagarem a luz para isso, essas coisas não vão deixar de existir. Você só não vai estar enxergando essas coisas, né? E estando no escuro, na presença de todas essas coisas, só aumenta a chance de vocês tentarem caminhar e caírem no chão, se baterem em algum móvel, se machucarem, né? Porque vocês não vão estar vendo. E todo o processo de integração nada mais é do que a gente jogar luz em cima de conteúdos que estavam obscuros, né? Se a gente for pensar na questão do taoísmo, do yin e do yang, é a gente pescar elementos do yin, trazer para o yang, é a gente pescar elementos que estão na obscuridade e trazer para a luminosidade. E isso, muitas vezes, né, as coisas que estão na obscuridade, elas estão na obscuridade porque é difícil olhar para elas. Elas estão na obscuridade porque a gente não quer se confrontar com elas, porque dói olhar para essas coisas. Mas vale a pena trazer para o coração, vale a pena ser inteiro, vale a pena estar consciente de si mesmo, porque só na consciência, é só sabendo que existe dentro de você, é só sabendo as raízes da árvore que está dando os frutos que você está colhendo, porque na verdade tudo que a gente tem, todos os sintomas que a gente tem, na verdade, tudo são frutos, né? São como maçãs de uma macieira. Você não quer mais ser de determinada forma, não basta só você arrancar a maçã da macieira, porque a menos que você vá diretamente na raiz do lance, né? Na raiz da árvore, na raiz do problema, você vai arrancar os frutos e a árvore vai continuar dando fruto. Aí você poda e você corta todos os galhos e todos os ramos e a árvore continua brotando de novo. Aí você pega um machado e dá lá no meio do tronco da árvore e a árvore brota de novo. Você corta ela rente do solo, a árvore tem um poder de restauração e de sobrevivência gigantesco, de regeneração. A menos que você cave esse solo, e que você olhe para as raízes e que você tire as raízes dessa árvore, né?
essa é a única forma efetiva de acabar com as coisas que você não quer mais na sua vida, né? E muitas vezes as nossas resistências são como árvores, né? A gente precisa ir lá no fundo para tentar entender o porquê que, na verdade, a gente tem tanto medo de ser quem a gente é. E as relações, elas impõem provas e desafios pra gente. Nem sempre a gente é obrigada, né, a encarar essas provas, esses desafios, mas é através disso, é através das dificuldades e é através do que dói que a gente consegue se transformar em alguma coisa diferente. Porque, afinal de contas, quem pensa que as borboletas, no processo de transformação de lagarta para borboleta, dentro daquele casulo, cara, deve ser difícil, deve doer, deve ser escuro, deve dar medo, deve ser abafado, deve doer aquelas asas, né, saindo do corpinho da borboleta. Mas a gente precisa passar pelos processos de transformação e de depuração. Para a água ferver, ela precisa sentir o foguinho na bunda para se transformar numa coisa diferente. E eu acho que é isso que esses últimos momentos antes do 21 de dezembro de 2012 estão exigindo da gente. Esse processo está sendo acelerado. Então, aceitem. Respirem. Tragam para dentro de vocês. E saibam que vocês não estão sozinhos. Está todo mundo passando pelas mesmas coisas. Nós somos muitos vivendo as mesmas questões. Então, vamos contar uns com os outros. Gratidão pela atenção de vocês, namastê e até a próxima.